princípio você não, às vezes não tinha tempo do cliente no teu escritório e você ia analisando mais ou menos pelo que você já tinha, né? Você, se não houvesse nenhuma divergência gritante, né? Deixava passar. Só que agora com o processo eletrônico você já tem até a oportunidade de mandar por e-mail para o cliente, dar uma olhada. Né? A questão do PJE, né, é o seguinte, quando para a perícia, ela é uma faca de dois gumes, né? O que acontece? Na perícia, o ideal de você trabalhar é em cima de quê? Se for o caso da grafoteca e da documentoscopia, você trabalhar em cima dos documentos originais, sobre os documentos originais. Agora, na ausência deles, eu costumo colocar até nos laudos dos meus pareceres, no sentido de que eu sigo o entendimento da família Del Pitta e do Ernesto Pereira, que fala da possibilidade da realização de perícias em cópias ou xerografias. Porque, o que eles dizem? Porque seria muito fácil para o falsificador, muito cômodo, ele realizar a falsificação, conseguir, vamos dizer, fazer um reconhecimento de firma em cartório, uma autenticação, porque muitas vezes quem vai fazer ali, quem está trabalhando ali no cartório não tem, muitas vezes, conhecimento técnico suficiente para poder distinguir se aquilo ali é uma assinatura falsificada ou não é, e eliminar o original e dizer, olha, só tem a cópia, então, não fazemos por cópia. Tem uma linha, né, na policial de que entende que não fazer por cópia, né? Ou quando faz por cópia, indicar que seja ou que não seja, mas em juízo os peritos fazem por cópia. A gente faz por cópia sim, e a única diferença que tem na cópia é que tem determinadas características que você realmente não tem como examinar, dependendo da resolução do documento, da cópia, e tem umas que não tem como realmente examinar. Não tem como. A resolução está péssima, o documento está praticamente ilegível, ou no caso do áudio, você não tem nem como recuperar na mídia o áudio original, não tem como, realmente ele se perdeu por algum motivo. Tem muito problema do acondicionamento na mídia, que as mídias são muito mal acondicionadas. Depois que essa mentalidade do Brasil o acondicionamento tem que... o trato aos objetos da perícia tem que ter um trato maior a isso. As varas em si, as serventias em si, eu não vejo muito distrato às mídias, não. E aos documentos, não. Eles ficam acautelados, esse é o caso do documento, acautelado em envelope, lacrado, a mídia fica... os cartórios fazem judiciais, né? Eles fazem ou as secretarias, fazem uns envelopes, grampeiros, tentam acondicionar a mídia. Mas muitas vezes a mídia já vem mal acondicionada, ou os documentos já vêm tratados de forma inadequada, já de quem os fornece. Entendeu? Muitas vezes eles chegam já... Eu já vi o caso de CD, de DVD, escrito a marca em relevo do CD, a data onde, provavelmente não lembro se foi a data que devolveram o laudo, ou foi a data que eu não me lembro que se referia a essa data, não me lembro. Mas a marca. Alguém escreveu na outra face do CD, no outro lado do CD, vamos dizer assim. Estava ali 7, não sei o que. Como a pessoa trata a mídia que vai ser enviada ao juízo, ou seja, nesse caso a mídia está em poder de uma parte. A parte, alguma anotação que a parte fez, que entregou essa mídia ao juiz dessa forma. Então, na hora que você vai fazer o exame da mídia, tanto de forma auditiva quanto no espectro do áudio, eu trouxe até uma imagem do espectro do áudio, para você examinar, você além de ouvir, você visualizar, né, a frequência do áudio, etc., você muitas vezes fica prejudicado. Muitas vezes por esses erros, entendeu? Agora o pessoal também quer dizer só que tudo é culpa da polícia, não tem porque defender a polícia, nem porque não tem nenhuma origem policial, mas eu acho que tem que se falar da realidade, entendeu? Não se pode falar em perícia, em áreas de criminalística no Brasil, sem você mencionar, não tem como. Porque a criminalística, como eu falei, ela está aplicada, por exemplo, a grafoteca, a documentoscopia, o áudio, a datiloscopia, ela vai ser aplicada a um processo trabalhista, mas ele é um conceito de criminalística. Então você não tem como, são áreas da criminalística, então você não tem como falar em perícia criminal no Brasil, ou em criminalística, em conceito de criminalística, sem você citar a função precursora da polícia.
tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal e até da Polícia Militar também, que existia na época, eu não sei se ainda existe, na escola da Polícia Militar, na escola de cadetes, estavam fazendo na época um laboratório de perícia lá. Eu não sei se o político de governo do Estado, para não entrar no mérito, não tem nada com político, nem nada contra, nem a favor, então não sei se esse laboratório foi para frente, como é que ficou. As Forças Armadas também estão desenvolvendo essa questão pericial, o Exército, se eu não me engano, já tem também os exames periciais. Então, não se pode negar essa contribuição da perícia, entendeu? Da origem policial, da origem da perícia pela polícia. Agora, claro, as coisas se desenvolveram, né? Se desenvolveram tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O Instituto de Criminalística, muitas vezes, vem com laudos inconclusivos, laudos contraditórios, né? É carência de equipamento, é carência de verba. Aí o que acontece? Muitas vezes chegam a conclusões totalmente inócuas. E você, como assistente técnico, tem que combater. Então, é o teu trabalho. Agora, não se pode negar essa contribuição. Então, isso aí não é indiscutível. Agora, foi se desenvolvendo também as perícias no sentido de outras formações. Tem advogados que fizeram formação pericial, existem contadores que atuam na perícia contábil, muitos, né? Médicos que atuam na perícia médica. Agora, a criminalística é uma realidade. As noções, os conceitos de criminalística, eles são aplicáveis, inclusive, ao processo trabalhista. Agora, eu coloquei, inclusive, aqui facilidades e obstáculos na realização de perícias e processos eletrônicos. Uma realidade no judiciário moderno, que a doutora Janice estava falando. Essa questão do processo eletrônico. Num lado é bom, por um lado é péssimo. Para a perícia, você tem você é nomeado, você tem que atuar como assistente técnico, um processo, você está, vamos dizer, no centro do Rio, está na zona sul do Rio, eu estou na zona sul. Você está lá, eu estou lá no Flamengo, eu tenho um caso, uma questão de uma matéria pericial para ser trabalhada, examinada, vamos dizer, num fórum lá de Volta Redonda. No processo trabalhista você tem, no processo eletrônico, seja ele trabalhista, ou então do civil, família tem um segredo de justiça, mas quando você está nomeado, você consegue ter acesso. Então, mas os processos eletrônicos em geral, você consegue ter acesso a essas peças. Você consegue ter acesso aos quesitos, sem precisar ir lá. Agora, em contrapartida, os documentos que estão ali, no processo eletrônico, às vezes a resolução está horrível. Não, mas aí você só vai... Você vai ter que pedir o acautelamento dos documentos originais em cartório. Agora, às vezes acontece, muitas vezes, que a parte não tem mais esses documentos originais. Aí eu já vi colegas falar, mas em processo eletrônico ninguém nunca tem um documento. Não é bem assim. Opa. Não é bem assim. Por que ninguém nunca tem um documento? Quem pediu? Quem requereu a perícia? Quem requereu a perícia é o interessado. Então ele tem que fornecer o documento, ou apontar onde o documento se encontra, onde a mídia se encontra. Então não é por aí, não é que todo mundo não tenha. É que muitas vezes a pessoa junta o documento, ou então recebe, né, do cliente o documento, faz juntada no processo e tudo mais, só que aquele documento depois não é o documento original. Ih, não sei onde está mais esse documento não. Aí fala, não, mas isso é má fé, não é. Necessariamente não é. Tem vezes que é, mas outras vezes não. Eu acho até muito perigoso o advogado transmitir um documento que é sob a sua responsabilidade, com seu token, sem ter... É complicado. Eu inclusive, num processo aconteceu, quer dizer, essa questão da assinatura. Quer dizer, o processo eu mandei para a cliente para ela verificar, porque estava divergindo das informações. Ela falou, não, essa assinatura, eu não assinei esses cartões. Sim. Pelo que parece, copiaram, fizeram uma montagem. Decalque. Né? E, bom, só que aí o período era muito curto, não ia valer a pena fazer uma perícia e tal. Então eu pedi que fosse exibido os originais, certo, né, em audiência, ao menos. Só que aí a juíza até não considerou e não deu essas horas extras, eu tive que recorrer. Quer dizer, mas se eu não tivesse essa facilidade de mandar para o cliente, para se fazer essa avaliação de imediato, e isso nunca tinha ocorrido. E aí, na ocasião, até fiz contato com o colega, né, o ex-adverso, falei, doutor,
isso vai ter problemas, porque se esses documentos forem falsos, minha cliente está dizendo que não assinou isso. Bom, coincidência ou não, ele renunciou ao processo. Então, assim, eu acho assim, bem perigoso o advogado, que principalmente reclamado, às vezes eles fazem umas montagens lá. É complicado. Essa questão o processo eletrônico, ele tem essas duas faces, né? Inclusive, eu vi muito ao longo do surgimento do processo eletrônico, né? Na perícia, tem colegas peritos também que estão encontrando muita dificuldade na hora de manusear o processo eletrônico. Porque realmente, claro, existe um apoio, né? Quando você funciona como perito do juízo, você tem um apoio. No TRT tem um setor de apoio, no Tribunal de Justiça tem o Sejud que dá o apoio, mas no dia a dia é complicado para a pessoa que ainda não está familiarizada. Claro, a evolução chegou, tem que se ter acesso à tecnologia, mas a perícia realmente, o processo eletrônico ele vem, eu acho que também, não só da perícia, né? Para a advocacia também gerou foi um impacto muito forte, né? Para manusear o processo, você tem muita... É complicado. Principalmente quando... Indisponibilidade do sistema, né? E às vezes as peças são juntadas em bloco. Também. Entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que não se dão o trabalho de enumerar exatamente que tipo de documento. Tudo bem que às vezes você faz até isso intencional para dificultar a outra parte, mas também isso dificulta o julgador também, até para você fazer eventualmente um recurso. Quer dizer, mas isso acontece muito. Acontece. Aí vai ali naquele bolo ali, às vezes um documento que não tem nada a ver. É verdade. E às vezes exige. Tem um outro detalhe importante também, que eu chamei a requisição do perito para o acautelamento de documentos, mídias e outros, a realização de exames periciais em cópias, que nós falamos já, e áudios com armazenamento em nuvem. Eu achei interessante também isso aí, que eu ouvi essa questão do armazenamento em nuvem, foi até que minha irmã que falou, que é advogada também, ela falou no sentido de, minha irmã do meio, que ela ouviu um advogado falar que estava utilizando muito o armazenamento em nuvem, não só para áudios, mas também para documentos e outros arquivos, né? Então, eu achei interessante a questão do armazenamento em nuvem, mas para a perícia em fonética forense, acústica forense, áudio, são similares, o que acontece? A perícia de áudio tem casos que você pode examinar, porque às vezes ele não tem mais a mídia, ele só tem o que ele juntou na nuvem, você consegue ouvir. Mas muitas vezes você tem que examinar um instrumento de gravação. E como é que fica? Na nuvem não tem. Será que não pode haver alguma perda de dados nessa transferência para a nuvem? Dependendo do arquivo, sim. Sabe onde essas nuvens? Dependendo do arquivo. Eu sou muito... não sou porque você não sabe... porque quando você armazena na nuvem, você não é que ele esteja modificando o arquivo. Você perde... Muitas vezes, quando ele renomeia o arquivo é WAV. Vamos dar um exemplo, a extensão. Aí ele renomeia o arquivo com outro nome lá. Vamos dizer, áudio processo tal. Quando ele mudou o nome do arquivo, já causou não é uma coisa natural do arquivo. Então pode haver realmente algum tipo de certa forma, uma perda de algum trecho audível. E você precisando examinar o instrumento de gravação, então que não quer dizer que seja só um gravador, em tese, pode ser outro instrumento, você muitas vezes na nuvem você não tem como, porque não está, você tem que estar cautelado no cartório para você poder retirar. Quando? O que costuma perder é a data original do arquivo. Se você tem que provar a data que aquilo foi gravado... a originalidade do arquivo. Você tem que provar a data que foi gravado, aí na mídia original lá, gravou no celular, deixa aqui... Aí vai estar lá, data... É igual se você transformar para MP3, MP4, também. Vai pegar a data que você transformou. Aí que é o problema. Você perde a originalidade daquela mídia. Esse que é o problema. Se tiver que provar a data, vai ter. E na maioria das vezes tem, né? Mas em termos de qualidade, não perde? A qualidade depende muito da forma que essa nuvem foi... Isso aí já aconteceu também de links que você coloca, armazena na nuvem, né? E às vezes o link a extensão, você não consegue nem acessar. Tem esse problema. Mestre, boa noite. Eu já funcionei muito como perito, assistente, principalmente em contabilidade. Certo.
Sou técnico em contabilidade há quase 60 anos, Perfeito. mas com pós-graduação em auditoria e análise de balanço. Certo. E trabalhei muito. Depois foi proibido o técnico em contabilidade fazer perícia. Depois aperfeiçoaram a lei que nem podia fazer mais, não podia mais assinar. Depois Certo. nem fazer nem assinar. E eu aí parei. Fui convidado por alguns colegas. Mas ninguém vai saber não, mas eu sei que eu não posso fazer, então Entendi. contrato a outro. E parei. Mas aquele conceito, a minha pergunta é essa, se ainda prevalece. Certo. Aquele conceito de laudo crítico que o assistente técnico Sim, fazia em cima do laudo do perito do juízo, ainda prevalece, Ainda acontece. Ainda Mas eu já vi, o que eu vejo ainda acontecer o laudo crítico é na parte médica. na parte médica. Ou médica ou engenharia. É, Engenharia também. eu, inclusive, utilizei muito uma técnica Certo. em que eu xerocava lá os quesitos Certo. da parte autora, né? e do meu cliente. E depois montava, ia ao local, fazia, a última perícia que eu fiz, Certo. para o senhor ter ideia, foi na Rede Globo de televisão. Entendi. Não me subtraíram um documento sequer. É, né? E entrei às 8 da manhã, saí de lá quase 17 horas. Fui servido de cafezinho, lanche, almoço, diabo a quatro. Entendi. Mas não me subtraíram, não me sonegaram uma informação, um documento. Teve acesso a tudo, né? Tudo. E aí a pergunta que eu fiz no final ao chefe do setor, se o perito do juiz já tinha... Não, já esteve aqui sim, veio um rapaz aqui, com um formulário e uma série de perguntas, eu respondi. E, então ele disse que ele era o perito do juiz. Sim. Disse, mas foi assim que ele fez a perícia, não examinou. O que É o senhor complicado, fez né? aqui, ninguém fez nada, só o senhor que fez. É isso aí. Bom, como é que ele vai fazer uma perícia técnica se ele não consultou papel? E o reclamante era uma senhora que estava requerendo a equiparação à continuista. E a continuista da novela entrou de férias e pegaram-na para substituí-la. Entendi. Né? Então, nada daquilo foi examinado. Quem examinou fui eu. Então, como eu já tinha iniciado o trabalho crítico em cima do laudo, Entendi. da aquisitação formulada ao perito do juiz, Sei. eu prossegui. Eu gosto de usar também no lugar de laudo crítico parecer técnico preliminar. Isso. Também interessante. E o senhor colocou uma coisa que eu acabei experimentando na carne. Certo. Esse perito me desancou simplesmente por técnico em contabilidade. Mas não pode. E ele era economista, ele era isso, era aquilo. Aí eu simplesmente disse para o juiz, doutor, eu sou técnico em contabilidade há tantos anos, mas tenho pós-graduação em análise de balanço e em auditoria. Então eu posso fazer uma auditoria em qualquer âmbito que o senhor determinar. A expertise não está vinculada a determinado tipo de curso ou não. E modéstia à parte, esse juiz depois me acolheu, me recomendou diversas perícias. Isso aí. Mas então ainda prevalece esse termo laudo crítico? Ainda pouco, mas sim. Ainda Pouco, tem. mas sim. Eu vejo muito assim na parte médica e mais na parte, eu vi há pouco tempo um engenheiro fazer isso. Eu tenho visto mais na parte médica. E É. no laudo de engenharia. Engenharia. E foi justamente com o engenheiro que eu aprendi a questão da técnica do laudo crítico. Interessante também. Isso É interessante é isso. por aí. Tá bom. Tá ótimo. Aí como, dando continuidade, eu já tinha adiantado a questão da criminalística, né? Na perícia judicial, seja ela trabalhista ou de outras esferas, que são, no caso, minhas áreas de atuação, que são o conceito da criminalística. Os equipamentos e instrumentos, isso é muito importante, a questão de equipamentos e instrumentos. Por quê? Não é que todo perito judicial, ou assistente técnico, ou perito, chamado perito independente, né, que criaram essa frase, né, perito independente. O que é perito independente? Dependente de quê? De quem? Existe alguma dependência. O perito do juízo, ele está como auxiliar da justiça. O assistente técnico, ele está assistindo a reclamante, no caso trabalhista, ou a reclamada. Ou então em outro processo, o autor, o réu,
Agora, perito independente. O que é considerado perito independente? Algumas pessoas que falam isso. O perito particular é perito independente? Não, à medida que ele fez uma perícia técnica, um parecer técnico particular, para que extrajudicial, para que instrua uma ação, ele não é perito independente. Perito particular até se entende, né? Ele está fazendo um parecer técnico particular. Agora, perito independente, não. Existe uma ligação entre ele e o parecer. Pode haver necessidade de acontecer do juízo a parte a rolar até o próprio perito do juiz, assistente técnico, ou o perito que fez o parecer técnico. Não é tão comum, mas acontece. Que ele preste depoimento também, para ratificar aquele parecer técnico que foi apresentado. Então, essa questão de perícia independente, a perícia oficial, isso é outra nomenclatura também. Não, perícia judicial, perito criminal, assistente técnico, perícia particular. Agora, perícia oficial é um pouco discutível também. São os conceitos que vão criando, né, que ficam um pouco assim enraizados, né, da nossa democracia da jovem, né, que ainda fica um pouco isso enraizado ainda na sociedade, nomenclaturas e tudo mais. Eu já ouvi até pessoas dizerem, não, mas a perícia particular não tem valor de nada. Não tem valor de nada. Engraçado, então você vai, você pede então então vamos esquecer parecer técnico. E vamos esquecer a palavra perito. Então você vai num médico. O médico te faz faz um relatório médico, você precisa ser internado urgente, senão você corre risco de morte. E o advogado instrui essa ação, essa urgência, consegue uma liminar, então o relatório médico não tem valor nenhum. Então vamos comparar. Então tira a palavra perito e tira a palavra parecer técnico. Deixa então a palavra relatório médico. Ou então coloca uma planilha contábil. Vamos dar um exemplo. Ela não tem valor de nada, porque foi feita então por um particular? Não, depende dos métodos e critérios, até como ele chegou a essa conclusão. Entendeu? Mas isso são falados pelas mais línguas, né? Quem quer um pouco descaracterizar o Instituto da Perícia, quem quer o Instituto da Perícia, eu digo assim, a nível da perícia da parte, quem quer descaracterizar também como o doutor falou ali, querer fazer um brio de quem tem mais conhecimento daquela área, umas coisas que são minoria, mas que ainda existem, né? Infelizmente. E os equipamentos e instrumentos são necessários, porque realmente, por exemplo, no caso da grafotécnica, se você não tiver realmente, você não utilizar, você ficar fazer um exame de grafotécnica só com uma lupinha, né, que aumenta só de 3 vezes, você não vai identificar ali nem rabisco de criança. Entendeu? Agora, você tem que submeter aquilo ao quê? Você também não precisa ter um laboratório de grafotécnica, ou um laboratório de documentoscopia, cara. Grafotécnica sub-área de documentoscopia. Mas não precisa ter um laboratório. Você tem que ter um mínimo de instrumental para poder trabalhar. É o caso também do áudio. Entendeu? Eu acho que um erro, com um profundo respeito ao entendimento da jurisprudência, de que as transcrições, do que a gente chama de degravação, né, do áudio, tem que ser fiel ao que está no áudio. Pode ser realizado, não precisa ser realizado. Ele não tem nem equipamento suficiente, vai botar um fone no ouvido, vai ouvir e vai transcrever. Vai digitar lá e vai mandar. Até que ponto aquilo que foi ouvido está degravado corretamente? Porque se é submetido, se a degravação for realizada pelo perito, aí o que ele vai fazer? Ele vai utilizar, além de ouvir com devido microfone devidamente profissional, ele vai submeter o espectro de áudio, ele vai fazer um exame profundo sobre o áudio. Não é apenas degravar o que supostamente ele ouviu, às vezes, daqui a pouco é chegando a ocorrência, eu não sei mais o que, e aquilo ali que não foi degravado, e nós sabemos muito bem que às vezes tem peças dessas que são usadas como prova emprestada até para ações trabalhistas. Ou para ações de outra natureza sem ser criminal, vou usar como prova emprestada. Olha, teve lá, ele fez, houve um resultado lá que foi esse aqui. Então, eu acho que realmente a jurisprudência e só ouvir a gravação e você ter uma posição conclusiva sobre aquilo ali, é totalmente induzir a erro. Não tem como. Então, os equipamentos e instrumentos são extremamente, são de forma crucial para o exame pericial. Não precisa ser dono de laboratório de grafotécnica, de documentoscopia, ter equipamento de CSI, não precisa. O pessoal critica muito o CSI, acha que é muita coisa de filme, né? Mas, claro, eu sou membro de uma associação
a USAP, a Associação dos Investigadores Profissionais dos Estados Unidos. O que a gente troca de informações, a gente vê muitas vezes que o problemas muitas vezes que eles têm lá, nós aqui no Brasil, devido a essa dificuldade que a gente encontra aí, né, dificuldades existentes ou que criam, né, entendeu? Essa dificuldade que a gente encontra aí no dia a dia, muitas vezes a gente resolve com muito mais facilidade do que eles que estão com equipamento mais moderno do que a gente. É comum você verificar isso. Os problemas que são relatados, as trocas de informações, às vezes são de detalhes que muitas vezes aqui no Brasil seriam resolvidos de uma coisa mais fácil devido ao, vamos dizer assim, ao sofrimento que a gente passa para resolver as coisas. Eles lá com todo o equipamento, se essa existe. Claro, o filme aumenta demais aquilo, né? Toda aquela tecnologia. Mas, claro, a única diferença que eu vejo entre a perícia, seja trabalhista, judicial, policial, a diferença que eu vejo da perícia nacional para internacional é só em relação à questão de equipamento. Querer diminuir o brasileiro, dizer que o brasileiro tem a menor capacidade técnica do que um profissional estrangeiro, eu discordo. Porque realmente eu acho que o pessoal, né? Eu acho que aqui no Brasil os profissionais fazem milagre, tanto na perícia quanto na advocacia, seja em qual profissão for. Próprio judiciário, eu acho que se faz milagre, entendeu? De um sistema, não vou adentrar em matéria política, mas de um sistema preparado para criar dificuldade, né? Agora, eu botei aqui desafios dos peritos assistentes técnicos diante da tecnologia. Por exemplo, as pessoas falam muito em grafoteca, documentoscopia, e às vezes até em mídia, geralmente fala como fosse, vamos dar um exemplo da grafoteca, documentoscopia, como lápis, caneta e papel. Não. Eu tive um caso, que eu vou mostrar depois aqui uns exemplos. Aqui. Grafoteca e documentoscopia. Isso aqui foi escrito, aqui tudo bem, é papel e caneta. Foi escrito isso aqui na época, num bilhete do aeroporto aqui, de Guarulhos. Escreveu isso sobre essa base. Aí depois escreveu, a comparação foi essa aqui, entre esses gestos gráficos sobre o papel, sobre esse bilhete, escreveu na madeira, depois. Então as pessoas acham em grafoteca e documentoscopia só caneta, papel, ou então lápis, e não. A base aqui é madeira. Aqui antes foi feito um bilhete de aeroporto de Guarulhos, enviado para cliente. Depois teve desdobramentos, etc., mas a nível de parecer técnico. E aqui foi feito na madeira. Então, agora, a nível de tecnologia, já teve casos até de que a pessoa escreveu, a nível até de justiça do trabalho, também acontece. Mas você vê muito isso em esfera civil, né? A nível de valor de alçada, essas coisas, né? Então acontece, já teve casos de a tela do celular, tela de silk screen, né? Do celular de determinada marca, não vou falar, a caneta touch, escreveu ali, esse celular tem essa tecnologia, escreveu, fez um print e enviou para a pessoa. Então cadê o papel convencional? Cadê a caneta? Cadê o lápis? Não é? Foi feito dessa forma. Foi feito em cima de uma... o exame grafotécnico dá para ser realizado ali? É possível, mas determinados métodos e critérios que você vai ter que utilizar vão ter que ser diferentes, determinadas situações que você vai ter que... características ali, algumas dão é possível identificar, outras não são, mas as coisas estão evoluindo. É igual a questão do áudio também, né? Por exemplo, a questão eu vou dar um exemplo aqui também de áudio, inclusive é o espectro. Esse é o famoso espectro de áudio. Então acontece, é isso que eu falo com relação a fazer uma degravação só ouvindo. Entendeu? É muito complicado você ouvir um áudio, degravar, transcrever, como se chama popularmente, degravar, e dizer que aquele áudio condiz com a realidade. Quando na realidade você não submeteu, você não ouviu com um fone profissional, você não submeteu ao espectro para você verificar as ondulações, as variações, não tem nada. Você apenas se baseia o que foi, falando de tal que transcreveu. Foi, não, isso aqui que acontece, é o que está lá. Aí você vai ouvir a mídia totalmente divergente, ou parcialmente divergente. Então, são essas situações que acontecem. Entendeu? Aqui um exemplo da datiloscopia, parece um aracnídeo, né? Naquela foto anterior, ali era
um espectro de áudio. Aí, sim, mas aí, no caso, aí concluiu que era mesmo. Aqui concluiu que era mesmo. Não me lembro que caso foi esse, mas... Porque o desenho está muito... tem umas... vai havendo umas similaridades aqui. Aí... Deixa eu botar aqui essa pessoa aqui. Da fotocopia também. Então, o que acontece? Nós sabemos muito bem que as TTPS, né? As carteiras de trabalho anteriores, né? E também até as novas também, né? As novas agora são digitalizadas, né? Os modelos novos. Então, tem a identificação datiloscópica nas CTPS. Então, acontece. E muitas vezes, como deu o caso dos analfabetos, né? Infelizmente, pessoas que impossibilitadas de assinar, né? Está se chamando agora atualmente. Então, pode aparecer uma situação dessa. Não é tão comum a datiloscopia aparecer, né, numa reclamação trabalhista ou num processo civil. Aparece mais em matéria criminal, mas não é impossível. Não é impossível porque muitas vezes o empregado não sabe assinar, é auxiliar de serviços gerais, e coloca o polegar direito, ou o que for, ou algum outro polegar, assinatura, então ele faz a assinatura roubo. É isso aí. Pode acontecer. Ou assina, quer dizer, ele, na verdade ele desenha a assinatura. Né? Eu já tive um processo que o cliente não me falou que ele era analfabeto. Sim. Eu só fui descobrir na verdade, quando eu fui me manifestar sobre a contestação. Porque divergia os documentos do que ele tinha me relatado. Eu chamei ele para conversar no escritório, falei, bora. Juntaram um documento aqui provando que o senhor estava de férias quando ocorreu o acidente de trabalho. Aí ele, doutora, eu fiquei com vergonha de falar, eu sou analfabeto. Tem pessoa que tem vergonha, sim. E quer dizer, nem na identidade dele não constava. Porque antigamente constava em vermelho, analfabeto, né? Nem na identidade, então quer dizer... Não, eu quando era lepra, lepra, né? Tinha isso? Só que o problema é que aí até a empresa, depois quando eu suscitei a questão, publiquei os documentos, né, informando isso, quer dizer, ainda até tentaram reverter dizendo que eu teria ajuda de má fé. Sim. Então, assim, foi uma coisa assim que deu um trabalho, tive que recorrer, porque o juiz fez de tudo para poder se livrar do problema, extinguiu o processo, tive que recorrer e tal, e depois conseguimos resolver com um acordo depois que foi modificado, mas, quer dizer, inclusive no Código Civil não fala, né, não menciona, mas esse tipo de pessoa, então até existe até uma lacuna na legislação. Sim. Em relação a isso, quer dizer, no caso, o meu recurso eu me baseei, foi numa decisão do CNPJ e tal. Entendi. Mas é complicado, eu não tinha como saber, ele assinou, ele botou a divergência. O contrato todo dele, ele assinava os contra-cheques sem saber o que estava assinando. Ele aprendeu a fazer a morfologia da assinatura, só que ele não sabia. Não, e detalhe, ele nem nunca pediu para nenhum colega, quer dizer, então nem a empresa também nunca soube que ele não sabia ler. É verdade. A escrita estilo caligrafia é uma das mais fáceis de serem falsificadas. A olho nu, né? Porque você vai uma vez eu fui num caixa de banco, fui num banco descontar o cheque. Ele estava aguardando, ele olhou, aí olhou para o computador, olhou de novo para o cheque. Não dá para pagar o cheque não. Mas por que não dá para pagar o cheque? Porque a assinatura não está igualzinha. E se ela estiver igualzinha, ela é falsa. Eu sei que você não tem culpa, que os empresários deveriam investir mais no treinamento, né? Eu acho que de repente diminuiria até um pouco, muito das demandas trabalhistas, se as empresas, os empregadores investissem mais na identificação de fraudes, mais na questão do treinamento dos funcionários, investisse mais nessa parte. É o caso, por exemplo, do banco. Investisse mais. Eu já tive cliente que foi bancário, que falou, o curso que eu tive em determinado banco, foram noções muito leves. Eu vi que tinha alguma coisa aqui errada nessa assinatura, mas eu não tenho condições de dizer se ela realmente ela foi falsificada, se ela é autêntica. E eu trabalhei em caixa de banco muitos anos, ele falou, antes de mudar de cargo, mas eu não tenho como identificar. Então, tem que haver um maior investimento em treinamento, porque isso que vai acontecer. Você inibindo determinadas, vamos dizer, fraudes internas, você diminui uma demanda, então de repente você faz um acordo interno, como eu falei, já teve casos na parte trabalhista que o funcionário
Não é para defender parte reclamada, não. Dizer que empresa está todo mundo certinho, todo mundo é bonzinho, não. Nós sabemos de inúmeras ilegalidades que eles fazem. Né? Trabalho escravo, daí vai embora. Mas eu estou falando em relação à questão de inibir que essas demandas possam ir adiante. Entendeu? A buscar realmente um acordo, não só que a Justiça do Trabalho incentiva muito a questão do acordo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, você vê muito acordo acontecer lá, né? Agora, eu estou falando do ponto de vista mesmo do treinamento para que não precise chegar nem a ser judicializado. Entendeu? A ver, no caso que eu fiz o parecer técnico, com relação a funcionário que apresentou atestado médico de determinado posto de saúde e estava havendo essa vamos dizer, essa divergência, e etc. Ou seja, eram 4, o médico considerou 4 dias, ela emendou 14. Botou umzinho na frente e meteu um 11 no final. Um gestozinho no final, 14. Entendeu? Aí fica complicado, né? Realmente, aí fica difícil você colocar no parecer técnico e realmente você tem um compromisso com a verdade. Entendeu? Não é só o laudo, o que as pessoas têm que entender, até do próprio mundo jurídico mesmo, é que o laudo pericial, ele, embora ele tenha sido elaborado por um perito que estava exercendo função pública, o parecer técnico do assistente técnico não é de menor valor do que o laudo pericial. São apenas visões periciais diferentes. Ou às vezes iguais, né? De repente vai corroborar com o laudo pericial. Mas não existe essa questão de desvalorizar, porque existe ainda entendimento de seguir muito o laudo pericial. Aí, como eu falei, muitas vezes vai ser derrubado em recurso e tudo mais. Eu tive casos em que o parecer técnico foi utilizado em fase de agravo de instrumento e o relator logo monocraticamente concedeu. Ele vislumbrou elementos de realmente convicção. Então, acho que tem que se entender o seguinte, são visões diferentes e o magistrado vai analisar em cima desse conjunto pericial. Agora, se não houver uma divergência, aí o processo vai ter um rumo, né, específico. Né? Recentemente teve um evento lá no CREA, que foi a Semana CREA de Meio Ambiente, e aí foi falado de uma perícia que foi realizada. No caso, essa perícia é em Camboatá, uma área de proteção ambiental, e, por óbvio, as pessoas ali defendem o meio ambiente e criticaram a perícia realizada nesse processo. Entendi. Né? E aí foi aventada a possibilidade de uma representação ética disciplinar contra o perito por ele ter feito uma besteira naquele processo. Pode. Olha, eu tenho um processo que a perita, ela fez o seguinte, ela, em vez dela requisitar a planta da SEDAI, a planta de esgoto da SEDAI, demonstrando que o esgotamento saía da porta da minha cliente e até a estação de tratamento de Alegria no Caju, ela fez o seguinte, ela disse numa perícia complementar, falou com o engenheiro da SEDAI, o engenheiro da SEDAI disse que o esgotamento daqui vai para lá, para o Caju. Sim. E finalizou dando conclusão, concluindo que vai para o Caju mesmo. Uma pessoa dessa dá vontade de fazer uma representação disciplinar contra ela. Eu não sei se o senhor já se aprofundou sobre isso. Não, essa questão você tem que analisar. O que uma vez comentaram Teve um caso recente que teve aí, né? Tirando a parte política, falando da parte técnica, foi do áudio do presidente da República, né? Que houve o Estado de São Paulo entrou em contato comigo, depois a Tribuna de Petrópolis também, para poder o Estado de São Paulo começou a fazer o primeiro contato, para dar uma opinião sobre o áudio. Né? Então acontece, eu fiz um exame preliminar, não fiz laudo, nem parecer técnico, nada disso, porque eu não tinha acesso a gravadores, nada disso. Eu fiz com base na gravação que o jornal me enviou. Então acontece, o que está se discutindo muito aí, no caso, voltando à reportagem em si, eu identifiquei fragmentações, né, que são a mesma coisa que descontinuidade, né? Então, depois a Polícia Federal agora vem dizendo que realmente teve descontinuidades. Aí, do ponto de vista se essa prova vale juridicamente ou não, é uma outra questão. Né? Do ponto de vista pericial, o perito tem uma opinião, o cidadão pode ter outra. Né? Então, você tem que ter um compromisso com a verdade. Agora, nesses casos, pessoal, já me perguntaram isso, se eu, no caso,
me manifestaria assim. Eu poderia falar, me perguntaram assim sobre a questão da conduta do professor Ricardo Molina. É esse gancho que eu quero aproveitar para te falar. Todo perito tem métodos e critérios para chegar a uma conclusão. Então você tem que analisar, cada um tem seus métodos e critérios. Se for demonstrado nesses métodos e critérios de que não houve má fé, nem nenhum tipo de incoerência do perito, nem nenhum tipo de métodos totalmente inadequados para aquele exame ou para aquela vistoria ou avaliação, dependendo do tipo de perícia que ele emitiu um laudo com um parecer técnico de acordo com os métodos e critérios que chegou até aquela conclusão. Entendeu? Então você não pode diretamente, você tem que analisar o que ela, no caso, falou para chegar até aquela conclusão. Então na perícia, por isso que a gente fala, mas os peritos então rasgam cedo um com o outro, um protege o outro. Não é isso. Existe uma ética muito forte? Existe. Mas como eu estou te explicando, o que você vai chegar à conclusão de se houve uma perícia realmente inadequada, insuficiente, são os métodos e critérios o qual o perito utilizou para chegar àquela conclusão. Entendeu? É por aí que você vai analisar se é cabível ou não, de repente, uma medida. Eu vou compartilhar a solução que eu tive. Eu sou contra essa coisa de realmente você tem que ver que tem má fé mesmo ali. Certo. Não teve. Ela realmente deve ter entrevistado o cara. Ela fez as diligências necessárias. Ela tudo. deve ter entrevistado mesmo. Aí o que acontece? Eu fui atacar as premissas que ela adotou para chegar a essas conclusões e um erro de procedimento. Sim. E nessa perícia complementar que ela fez, ela não chamou eu, advogado, para acompanhar. Apesar de não haver assistente técnico, ela não chamou o advogado. E aí eu estou usando esse argumento, usei argumento de que se havia uma documentação... Mas você, quando apresentou requisito complementar, você solicitou que que fosse acompanhá-la nesse ato pericial, não? Pois é, não solicitei. Não, né? Eu não me lembro, acho que eu não solicitei mesmo, não. Eu não vejo um erro de ofício Eu aí. não requisitei perícia complementar. Eu solicitei Quesitos complementares. que foi quesito complementar, que ela esclarecesse diversos... E ela respondeu. Isso. E ela respondeu dizendo que voltou ao local. Sem avisar a gente. E voltou sem avisar a gente. Para mim é mais estrategicamente melhor aproveitar essa fragilidade dela para desconstituir a perícia como um todo. E, inclusive, aproveitar que esta ação ela teve uma ação preparatória de exibição de documentos e pelo novo CPC, Sim. se a outra parte ela expõe documentos, o novo CPC ele dá uma presunção de veracidade, até contrariando a jurisprudência do STJ. Entendi. Eu estou pegando Não, o ideal seria o seguinte, a meu ver, seria, no caso, se eu conseguisse verificar, porque o parecer técnico, eu já tive casos como assistente técnico que o juízo aceitou o meu parecer técnico, conversei com o advogado, o momento processual não é mais indicação de assistente. Mas, falou, não, mas eu vou apresentar o parecer técnico, nem que seja aceito com prova documental somente, não com prova técnica. Apresentou e a juíza determinou que a perita do juízo falasse o parecer técnico do assistente técnico. Ela, de ofício, me acolheu como assistente técnico do processo. Uma coisa que não é comum acontecer. Então você poderia, de repente, verificar isso sob o ponto de vista de um assistente técnico. No caso, não seria bem a figura de um assistente técnico, mas de um perito que possa verificar nessa parte ambiental e possa fazer um parecer nesse sentido, que você, de repente, você representar direto, e como eu te falei, nesses métodos e critérios aí, ela chegou a uma conclusão sem má fé que não vai, entendeu? Que não vai ter objeto. Aí depois no próximo pode até se voltar contra meu cliente. Claro, com certeza. Mas Marcelo, só aproveitando esse... Voltando ao doutor Molina, ele deu aquele parecer baseado numa gravação da gravação, né? E não da gravação original, porque o aparelho do Joesley estava retido na Polícia Federal. Tinha informações de o gravador estava até... Foi para Nova York com o gravador. Pois é, e ele já vinha de uma situação duvidosa no caso do assassinato do PC Farias e da namorada dele. Porque a questão acabou não dando em nada. Mas é aquela questão que eu estava falando aqui, o que acontece? Essas divergências, né, entre os institutos criminalísticos, os assistentes técnicos, como o senhor sabe que o senhor atua também com o perito do juízo, entre o perito do juízo e os assistentes técnicos, isso ocorre e vai sempre acontecer. Né? Essas matérias de mérito, né, vão ser apreciadas mesmo
na fase Mas agora a impressão que eu tenho é que o processual. Dr. Molina deu uma opinião ouvindo gravação de gravação e não do original. Então, mas o que é o arquivo? O que acontece? Esse arquivo, na parte do áudio, né? Quando você faz uma cópia do arquivo, né? Ele mantém a originalidade do áudio é mantida. A questão que não tinha ali nesse caso do presidente foi quando eu fiz o exame preliminar, que o Estadão entrou em contato comigo. Por isso que eu falei, o exame preliminar, porque eu não tenho acesso aos gravadores. Então eu não vou fazer laudo nem parecer técnico, foi o meu entendimento. Vou fazer só o exame preliminar e apurei o que eu apurei. Então, agora com relação a ele entendeu em fazer um laudo sem verificar os gravadores, porque ele falou que teria elementos ali que ele queria explicitar. É como eu falei, foram os métodos e critérios que ele utilizou. O próprio perito da Polícia Federal diz que o aparelho utilizado é um aparelho mórbido. É um aparelho de péssima qualidade técnica. Entendi. Pois é, então A divergência acontece. Eu penso que ele colocou o nome dele nessa fogueira, talvez para agradar o presidente da República, mas eu não faria isso, não queimaria minha mão, não, Gil. Aquele Não negócio, faria né? no fogo, não. Ele teve esse entendimento, agora como eu falei, quando a gente tem uma ética forte, por causa do seguinte sentido, de que eu passei nessa técnica dos métodos e critérios, porque às vezes você vê uma conclusão totalmente diferente, né? Você fala, como é que ele chegou a essa conclusão? Aí você vai olhar os métodos e critérios que ele utilizou, ele foi por uma outra linha técnica, no caso da contabilidade, né? Também ele usou um outro tipo de cálculo, né? Que ele chegou àquele resultado final. Então, depende muito dos métodos e critérios para chegar até aquela conclusão. Isso é importante, é o coração da perícia. São os métodos e critérios utilizados. É ali que você vai realmente desenvolver o teu trabalho pericial. É por aí. Olha só, vamos deixar o professor avançar, né? Porque a matéria é empolgante, eu tenho aqui umas 20 observações. Então, ele termina a matéria, esgota a matéria e a gente faz as perguntas, porque é interessante, é empolgante essa matéria. Eu pensei que tivesse acabado, porque está ali, agradecimento. Todo agradecimento. Então a gente só avançou. porque eu estava prevendo aqui. A gente avançou por causa disso. A intenção foi assim, aí depois veio obrigado, aí veio nos contatos, qualquer dúvida, aí vem ela, palestra, pergunta e sorteio. Então, vai o teu relatório aí Então vamos agora. avançar aí. Vamos lá. O Júlio fez uma palestra aqui sobre direito desportivo e até foi interessante. Aquele gol que o Vasco fez contra o Flamengo, que a bola bateu no travessão e entrou 1,5 metro para dentro da rede. E para anular, o juiz entendeu que a bola estava a uma velocidade de 80,9 km por hora, numa diagonal de tanto cruzeiro. Quer dizer, na verdade não é nada daquilo, né? Ele mostra as justificativas, né? Não dizem que todo louco perde tudo menos a razão. Então tem as pessoas aí que às vezes para justificar um laudo usam métodos inibidores e até inadequados. Mas vou deixar o professor terminar que depois ele faz as perguntas, né? E eu nessa palestra, eu me alonguei. Eu fiz tantas perguntas que as pessoas falaram, não, o senhor está monopolizando. Eu falei, não, eu tenho vontade de militar na justiça desportiva. Ele falou assim, se o senhor não falasse, ninguém ia saber. Então, pode finalizar, depois a gente não está gravando, poderão fazer as perguntas que quiserem descer, a lenha no Molina, no Matão Batalha, no Sanguinete. Né? Não sei como é que não falaram que o PC estava vivo. Mas, vamos lá. Mas é isso, realmente eu acho que vamos voltar aqui no agradecimento. Por quê? Eu botei aqui, realmente, eu fiz questão aqui de colocar esse slide aqui dos agradecimentos também, porque eu, além de agradecer mais uma vez, além do início, né, agora nessa parte final, agradecer o presidente Dr. Remy Ribeiro pela oportunidade, pela forma de que conduz aqui a 32ª subseção. Realmente a gente acompanha, né, um crescimento grande aqui da subseccional. Também o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Dr. Júlio Reis, a vice-presidente doutora Janice, que já tive a oportunidade também de assistir aqui, como eu falei anteriormente, entrega de carteira, né, posse aqui de
de delegados, etc. A mesa estava composta aqui. Também o meu amigo doutor Tiago Pelmuti também, que antes de ser meu amigo, é amigo de faculdade da minha irmã do meio, da Tatiane. É amigo também do meu pai, também, doutor Anselmo. Meu pai que é aquele ali que tem só 40 anos de advocacia. Irmão. Tem pouca experiência. Irmão. Aí acontece, então, o Tiago também tem muita proximidade também. O doutor Júlio sempre vi muito, como eu falei aquela vez lá no fórum regional, aí compartilhei com ele essa experiência do processo, eles não queriam, o pessoal não queria atuar. E também agradecer também os demais membros também da comissão, né? Também que fazem parte da Comissão de Direito do Trabalho, os conselheiros aqui dessa casa, os advogados estagiários, demais presentes também na palestra. Eu também está presente também, pessoas também amigas também, né, profissionais também. Eu falo o nome de todo mundo aqui, né? Fica meio complicado. O presidente da ANADIP também, o Gomes também, meu amigo também. Todo mundo, aí o Jorge Danda, da Masa, o Marco, aí do Belchior. Bastante gente aí que realmente acompanha o trabalho, né? E também compartilha essa mesma ideia, né? De que direito sem investigação e sem perícia, realmente o conceito de justiça é complicado. Entendeu? Tem a Michele também que trabalha comigo também, meus pais também estão aí, então tá um público bom aqui que né, tá tudo família, tanto a OAB quanto os familiares, amigos também. Então realmente eu reitero isso, que o direito, acho que principalmente o direito moderno, se realmente ficar atrelado, respeitando sempre a tradição, porque sem tradição e modernidade, né, não se há um equilíbrio, né, ainda mais no direito. Agora, se não houver um conceito de que os peritos são os olhos da prova e a investigação é o nascituro, nós nunca vamos conseguir uma prestação jurisdicional correta. Porque sempre vão haver erros, porque juiz é humano, né? Advogado é humano, perito é humano, todo mundo é humano. Ninguém faz pacto com erro. Mas que nós temos que buscar cada vez mais minimizar, né, esses erros. Como diz o desembargador Caruí, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, né? Nós temos que buscar fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, a gente tentar minimizar cada vez mais os erros, porque ainda mais na perícia, porque a perícia, um laudo pericial ou até um parecer técnico também, como eu falei, a questão da valoração de um e de outro, pode realmente ter um significado processual, uma consequência realmente muito extensa. Então, eu acho que cada vez mais os colegas peritos, que nós temos grandes peritos no Brasil, entendeu? Sejam extrajudiciais, judiciais, policiais, então é uma classe boa, que precisa ser cada vez mais incentivada, entendeu? Eu acho que a OAB também tem um papel fundamental nessa parte de incentivar palestras, incentivar mediação, arbitragem, perícia. Isso é muito importante, porque realmente é uma das maiores instituições, né? O advogado consta até na Constituição Federal, né? Então, realmente, nós temos que levar em consideração a importância da advocacia. Porque realmente, sem essa instituição, eu não sei nem se nós não estaríamos ainda em tempo. A matéria técnica científica que busca o esclarecimento da verdade. O perito ele não tem que agradar quem quer que seja, não tem que ter medo de opinião pública,